A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal. O jornal do SINDCT, do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E a função da Rádio CT é exatamente essa que você acompanha, elaborando uma linha de comunicação numa evolução natural e gradativa, a Rádio Web do SINDCT, que propõe esse link entre os trabalhadores e o sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada através do Clique Jornal, com uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes às sociedades, com releases que venham a funcionar como uma prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e com essa facilidade do alcance, de alcance garantida pela evolução tecnológica que é a web. Hoje, aqui no Clique Jornal, o doutor Antônio Donizete Ferreira, apenas o doutor Antônio Donizete Ferreira, mas o popular Toninho Ferreira, que é o presidente do PSTU, aqui de São José dos Campos, que a gente vai ficar 1 hora conversando, falando sobre política, sobre políticos, sobre situação sindical e sobre a vida em 2014. Já estamos num futuro que esse sim só a Deus pertence, ninguém já sabe mais de nada. Toninho Ferreira, muito boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a teus ouvintes. É um prazer estar aqui nesse tipo de rádio diferente, que com público selecionado, especial também, né? Então é um prazer para mim estar aqui à disposição para qualquer pergunta que eu possa responder. A gente poderia falar um pouco também de ciência, de tecnologia, um pouco de pesquisa, por que não dessas... Até porque... E até de Copa do Mundo. Até de Copa do Mundo. Olha, mas, Toninho, o seu nome, o Toninho Ferreira, o Toninho do PSTU, é muito ligado às questões políticas e sindicais. E, atualmente... É impossível, Toninho, esconder a insatisfação popular com os políticos tradicionais, com os chamados grandes partidos, que se orientam sempre por defender os interesses das empresas privadas. E o PSTU, ele é um partido do qual você é presidente, é um partido único, ele não se mistura e... Estamos aí em mais uma eleição de grande monta, governador de estado, senador, deputados federais, deputados estaduais. Como é o papel do PSTU nessa eleição de 2014? Olha, Paulinho, você tem razão no sentido de que o nosso partido é um partido absolutamente diferente dos outros partidos que estão aí colocados. Porque nós não vivemos de eleições, nós não apenas participamos de eleições, nós... fazemos a luta do povo no cotidiano, né? A gente vive a luta do povo, e tanto é que eu sou um dos advogados do Pinheirinho, uma das lideranças do movimento do Pinheirinho, que você acompanhou tão bem. Nós também dirigimos alguns sindicatos, e esse é o nosso papel, é fazer a luta do povo e dos trabalhadores. Aliás, no Sindicato da Ciência e Tecnologias, quantas vezes nós tivemos uma participação, uma ajuda, e sempre que possível, e sempre que convidado também estivemos presentes nas batalhas que eles têm travado por aumento de salário e até por condições de trabalho. Então, nosso partido vive dessa maneira. Os outros partidos eles vivem de eleição e só aparece a época de eleição e, na maioria das vezes, dos 34 partidos que tem no país, grande parte deles é partido apenas para poder arrecadar fundos, ou seja, para vender espaço de televisão, apenas para se coligar e ganhar dinheiro. Isso são a direção do partido, desses partidos, leva
a esse tipo de coisa, ou seja, a política que eles traçam, e nós fazemos uma política absolutamente diferente. Nós não temos nenhum financiamento, não aceitamos financiamento de empresas, não aceitamos financiamentos, porque, na verdade, quando uma empresa financia um candidato ou financia um partido, não é doação. Se chama de doação, mas é errado o nome doação. Na verdade, é um empréstimo, porque depois a empresa cobra 4, 5, 6, 7 vezes, 10 vezes mais do que aquilo que ela financiou. Então, é um empréstimo com lucro absurdo, e o que ela tem. Então, não é doação coisa nenhuma. Ô, Toninho, os 33 partidos, vou dizer assim, porque são 34, desses 34, um é o PSTU. São partidos de aluguéis. Grande parte deles, os chamados Danico, são partidos de aluguéis, aluga horário na TV, aluga apoio, essas coisas todas. É o fato sem prova, Toninho, porque todo mundo sabe disso, mas ninguém prova. Não, porque, na verdade, eles vão alegar que é o seguinte, que está dentro da legalidade. Eles podem fazer isso à medida que uma suposta convenção decidiu. Mas, na verdade, se é legal, é imoral, é um absurdo. É por isso que a população está muito irritada com políticos. Se você for ver as mobilizações de junho passado, de 2013, que está completando o ano agora, eram mobilizações, inclusive, contra os políticos, e você assistiu isso também. E não aceitavam nem a participação de políticos. Nem aceitava a participação dos políticos. Mas houve aí algumas injustiças, porque eu me lembro que, no caso das manifestações de junho do ano passado, de 2013, você também não poderia participar, porque você é um político, não é? E aí eles iam esconder a luta que tanto vocês fizeram. Não, claro. Mas aqui nós participamos. Evidentemente, não participamos com as nossas bandeiras, da forma que a gente costuma participar. Mas nós participamos pessoalmente, nós estivemos presentes, mesmo porque eu não tenho mandato, né? E essa luta toda que nós sempre travamos, e que a população conhece. E também em São Paulo, estive em São Paulo, né, participando também em São Paulo e em alguns outros lugares. Agora, mas é justo, é compreensível que a população tenha esse ódio aos políticos, Paulinho, porque, na grande maioria, o Congresso Nacional é um balcão de negócios, a Assembleia Legislativa é um balcão de negócios, Câmara Municipal é um balcão de negócios. No geral, os políticos estão lá para se arrumarem, né? E só pensam em si. Tanto é que é simples ver isso. Tem um prefeito, tem maioria na Câmara. Muda o prefeito, os vereadores não mudam muitas vezes, ou mudam muito pouco, continua com maioria. Então, é sempre... É um grande negócio. É um grande negócio. E é disso que eles vivem. Então, é compreensível o que a população faz. Agora, das manifestações de junho do ano passado e até agora, e principalmente com essa grande onda de greves e mobilizações desse ano, o gigante acordou ou o povo está mais consciente? O que é que está acontecendo com a população? Eu acho que o gigante realmente acordou. O gigante ficou adormecido durante muitos anos. E eu acho que acordou, a população acordou, acho que está, digamos assim, ela está com uma visão bastante diferente do que era antes. É que, na verdade, Paulinho, é preciso também dizer, a economia começa a mudar, e ela já mudou. A economia brasileira ela tem caído, e caído muito. Se teve um boom aqui durante um período, né? Durante o período teve um boom, em virtude, inclusive, da própria crise que viveu o mundo, né, a crise financeira desde 2008, que ela começa até um pouquinho antes, mas ela culmina em 2008. Americana, europeia, Grécia. Tudo se cai, toda a economia se cai, porque, na verdade, o que é a economia é feito de papéis, né, Paulinho? Por exemplo, na verdade, é mais troca de papéis, não tem lastro na produção. A economia não tem lastro na produção. À medida que não tem lastro na produção, dá esse tipo de coisa. O Lehman Brothers, quando quebra quase que a economia toda americana. Os Estados Unidos é obrigado a investir nos bancos para não deixar o banco quebrar, que senão piora a situação. É obrigado na verdade, os Estados Unidos ele estatizou a General Motors lá nos Estados Unidos. Agora já devolveu para a iniciativa privada, mas teve que investir muito dinheiro para poder garantir uma empresa como aquela, senão quebrava mais a economia. E esse é o sistema capitalista. O sistema capitalista é dessa maneira. O sistema capitalista, Paulinho, ele é o único sistema, até hoje conhecido pela humanidade, que ele entra em crise quando ele está muito bem. Ele entra em crise na abundância. Por que acontece isso? Porque se ele produz muito, ele é obrigado, ele faz sempre, porque ele é anárquico. À medida que ele é anárquico, ele tem que competir, muita competição. E na competição ele é obrigado a produzir. E produzindo muito, se ele produz muito, não tem para quem vender. Não tem para quem vender, ele tem que
parar de produzir, tem que parar de produzir para começar de novo. Ou seja, para de produzir e vem aí as quebradeiras de fábrica, muita demissão, inclusive as guerras. As guerras é fruto da necessidade que se tem de acabar com o que se chama de forças produtivas. É preciso destruir para construir de novo para poder dar lucro, senão não dá lucro. Então, é um sistema que é contraditório. Ele entra em crise quando ele está muito bem. Se ele for muito bem, produzir muito, ele vai entrar em crise. Por isso que nós vivemos as chamadas crises cíclicas. Ou seja, o capitalismo, a economia melhora, sobe muito, fica alta, a economia fica bem, a economia ela volta a baixar depois para poder crescer de novo. Então, são crises cíclicas que vive o capitalismo. E a história que começou em 2008, e o Brasil, por uma política, inclusive, à medida que os Estados Unidos não estava recebendo dólares, não tinha investimento nos Estados Unidos, que a economia estava mal, embora fosse a principal economia do mundo, o investimento vem para os países periféricos, e aí veio para o Brasil. Veio para o Brasil um grande investimento. Então, melhorou a situação econômica daqui. Agora começa a fazer diferente, começa a melhorar um pouquinho a economia norte-americana. Muito pouco. Mas ela já começa a atrair mais investimento do que atrai um país como o Brasil. Então, por isso, começa a decair muito a economia no Brasil. E a gente esperava, isso é que se comentava que a economia iria bem até 2014, até a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo chegou e a coisa começa a complicar. 0,2% de crescimento é um crescimento pífio. Ou seja, não é crescimento, é quase estagnação. Ô Toninho, se fala aqui no Brasil, e é muito comum, a questão da Bolsa Família, que tem até uma propaganda do governo positiva e da sociedade em si, não sei qual tipo, negativa. Mas existe também a Bolsa Banco, que são os bancos, que são a Bolsa Banco, podemos dizer assim, que são os mesmos bancos que são socorridos pelo governo, mas a sociedade não fala nada. O que há de diferente nisso aí? Eu acho que há de diferente é que a distribuição de renda é muito ruim. Então, a política que se tem para as grandes empresas, para os bancos e as grandes empresas, são políticas muito benéfica a elas, né? Absolutamente. Um banco, você vê um banco, o banco não produz nada, isso que a gente dizia antes. O que banco produz? O banco não produz absolutamente nada. Isso é a única coisa que ele faz, ele vive de juros. Aliás, os bancos, e já que nós estamos dentro de um sindicato, é importante a gente até comentar que os bancos, eles põem você a trabalhar para ele, através da internet, você começa a fazer toda a operação financeira pela internet ou nos caixas eletrônicos, ele diminui o número de trabalhadores do banco. O banco tinha 350 mil trabalhadores no Brasil, hoje deve estar com 100 e poucos mil. Eles te põem para trabalhar para ele e você ainda paga. E você ainda acha bom. O que é engraçado é que a população ainda acha bom, porque não precisa mais ter fila, não sei o quê, mas você está trabalhando para eles e você tem que pagar para isso. E qualquer coisa tem taxa. Você passa na frente de um banco, olhou a fachada do banco, você já passa a pagar alguma taxa. Então, agora, essa bolsa... Então, a Bolsa Banqueiro é uma bolsa desde o PROEX e tudo isso. O PROER, né, que é aquele programa de salvação dos bancos. Salvação dos bancos. O PROB injetou, na época, quando começou o PROER, 1% da economia do sistema financeiro, e o dinheiro deixou já o Tesouro Nacional. Sem dúvida. E começou com o Fernando Henrique, e depois se segue essa política. Aliás, os bancos sempre se deram muito bem. Aqui, no fundo, administra tudo e faz tudo. Se tivesse o mesmo dinheiro que se paga a dívida externa ou que se paga a dívida dos bancos, porque banco vive só de juros, do que o governo paga a eles, se tivesse 2%, 3%, 4% disso em pesquisa, nós já teríamos uma pesquisa no Brasil fantástica. E que é preciso, nesse setor, é preciso investir. E é preciso investir em pesquisa, nós não temos dúvida disso. E que não tem, né? Cada vez mais nós vamos vendo aí a situação sendo mais difícil em todos os setores, hein? Não é só no setor de tecnologia, em vários setores de pesquisa que isso tem acabado. Agora, eu acho que a principal bolsa é essa Bolsa Banqueiro, porque, na verdade, a história da Bolsa Família. A distribuição de renda no Brasil é muito ruim, Hoje, se você pega, tem 15 famílias brasileiras que ela tem, já que você tocou em Bolsa Família, a renda de de 15 famílias no Brasil é exatamente igual das de 14 milhões de família que recebe Bolsa Família.
Tem um fosso aí. É um fosso enorme. Então, é um absurdo, né? Apenas 15 famílias. Apenas 500? 15. 15? 15 famílias têm a mesma renda que de 14 milhões de famílias que recebem Bolsa Família. A oligarquia brasileira. É a oligarquia brasileira, o fosso é muito grande. 15 famílias detêm Nós temos todo o dinheiro de Bolsa que é o quê? De 14 milhões de famílias e pode chegar até um pouco mais. É um absurdo. É uma distribuição de renda muito ruim, né? Muito ruim. Toninho Ferreira, nós vamos para um breve... É para a gente ficar ouvindo isso aí, ficar indignado, e é mais ou menos, quem teve o carro roubado sabe, você fica inerte, você fica paralisado quando ouve uma situação dessa, uma palavra dessa. Quando o cidadão tem o carro roubado, ele fica com a chave na mão, sem entender nada. E eu acho que foi isso que você passou para o seu ouvinte, né? Para o ouvinte aqui do Clique Jornal, não é? Quando 15 famílias detêm quanto? A renda é igual a de 14 milhões de famílias que são as que recebem Bolsa Família. Estou com a chave na mão. O carro foi embora. Um instante só, o Toninho Ferreira volta já aqui no Clique Jornal falando da presidência do PSTU e das presidências que ele já presidiu aqui no Vale do Paraíba. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. O presidente é o Ivanil Elisiário, é o presidente do SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E a Rádio CT é a rádio mantida pelo SINDCT. Bom, Toninho Donizete, eu quero registrar aqui a audiência, aí já aqui passando na tela do computador, os departamentos do INPE espalhados pelo Brasil inteiro que estão nos ouvindo. E até para você mandar um alô aí, o INPE e o DCTA
aqui de São José dos Campos, ouvindo o Clique Jornal, o IAV, o CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, ouvindo lá em alto e bom som pela internet, o Centro de Lançamento de Alcântara, o CPTEC de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Que maravilha, que bom. Acompanhando lá em alto e bom som, bate-papo aí com o Toninho Donizete. Não, que maravilha. Toninho Ferreira, né? Toninho Ferreira, que maravilha, que legal que falar também com tanta gente aí, são pesquisadores, boa parte são pesquisadores ou funcionários do INPE, e é importante falar sobre isso. Aliás, é um setor que deveria ser bastante desenvolvido, que deveria ter bastante financiamento, porque, na verdade, isso prepara o futuro, né? Nós não podemos, o Brasil não pode mais viver apenas de commodities, só exportar a matéria-prima, só exportar ou grãos ou minério de ferro, né? É preciso produzir, ter valor agregado e fazer tecnologia. Exportar já um produto pronto, né? Você veja só, o Brasil exporta ferro para depois importar o aço, exporta soja, exporta só produtos primários, chamados produtos primários. Precisa desenvolver. E é possível, nós temos uma capacidade muito grande do nosso povo. Eu me lembro de ajudando uma greve uma vez, não foi nem no INPE, foi no CTA, eu me lembro de um pesquisador que dizia o seguinte: não, eu estou em greve, não vou entrar, estou parado, mas eu vou levar a pesquisa para seguir em casa, eu vou fazer em casa. É um cara que ele é apaixonado pelo que faz, gosta do que faz, mas não concorda com a situação como é colocado. E quantos eu já encontrei do INPE, de outros lugares, que dizia que tinha oportunidade para ir para a França, pediu oportunidade para poder ter continuam firmes para o Canadá e continuam aqui porque gosta disso e quer fazer isso. São seduzidos pelo alto salário do exterior. Muitos vão embora. Muitos vão embora. É que também, às vezes, não te abre um espaço para isso. Veja só, até por falar, nós estamos nesse momento, o Miguel Nicoleres, que é esse que construiu o exoesqueleto e tal, toda essa história de fazer um paraplégico andar, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E é brasileiro. É brasileiro, aliás, está com seu laboratório no Rio Grande do Norte, né? Perto aí da Barreira do Inferno. Exato. Mas ele passou boa parte do tempo dele nos Estados Unidos, ainda está lá nos Estados Unidos, laboratório norte-americano. Mas a FIFA deu 19 segundos para ele apresentar, e nem foi no centro do gramado. Você viu tudo isso? 19 segundos era o tempo que ele tinha para poder apresentar isso que ele fez, que ele queria apresentar para o mundo. E é verdade que o exoesqueleto ainda é um negócio pesado, claro. Mas tudo começa assim. Se a gente fosse imaginar o que era um computador há alguns anos atrás... Há poucos anos atrás. Há poucos anos, não é? A nível histórico, assim, não é quase nada. Na nossa mão, através do tablet e do celular, né? Celular, e antigamente você precisava de 4 pessoas para mudar uma CPU de um lado para o outro. E depois já está aí colocada a nanotecnologia, então já pode ser uma coisa muito... a FIFA deu apenas 19 segundos. Aliás, um show muito chato, né? A abertura da Copa foi muito fraquinha, né? Árvore que anda, foi uma coisinha muito ruimzinha. A TV Cultura, né? Que tem coisa mais... Tem coisa mais interessante. Então, mas não é um passo gigantesco esse que o do Miguel Nicoleres. Aliás, por falar em tecnologia, Paulinho, eu queria até dizer a vocês e dizer para aqueles que estão nos ouvindo, eu visitei o CERN. Onde? É na Itália? Não, que fica entre a Suíça e a França. São 27 quilômetros. É o grande acelerador de partículas. Sim, o acelerador Eu fiquei fascinado, achei aquilo fantástico. Aliás, a origem do CERN é uma coisa muito interessante. O que é que você viu lá? Aí eu fui só na superfície, né? Eu não pude entrar porque eu não fiz inscrição antes. Mas eu ainda, uma promessa comigo mesmo, ainda volto
para poder... Se você se inscreve antes, é possível visitar o laboratório embaixo. Você pode ir lá embaixo visitar os laboratórios. São 4 laboratórios, porque pesquisadores, nós estamos falando com pesquisadores, boa parte são pesquisadores, que os laboratórios eles fazem a mesma pesquisa e têm que bater. No final tem que chegar, tem que ser para poder divulgar para a comunidade científica, que não pode divulgar qualquer coisa como se fosse real e não sendo. 4 laboratórios? Não, acho que 2 cada pesquisam coisas diferentes, né? Então 2 deles seguem fazendo para poder bater. Por exemplo, foi lá que se chegou aí à conclusão da existência do boson de Higgs, né? Toda a teoria do Peter Higgs lá da década de 60. E se chega à conclusão lá da chamada partícula fundamental, que, infelizmente, no Brasil virou partícula de Deus. E que o Peter Higgs não gosta da palavra, na verdade, é a partícula fundamental. Que, na verdade, tem a ver com um livro que foi lançado nos Estados Unidos que chamava Partícula Deus. Quando vem para o Brasil, vira partícula de Deus. E nenhum dos dois, o Peter Higgs, que é um grande pesquisador. Não, para ele não tem nada a ver. É a partícula fundamental, é uma partícula subatômica, né? Então, é fantástico conhecer tudo aquilo. Eu fiquei impressionado em saber, veja só, por isso nós temos que ver com a pesquisa brasileira, que o Brasil tem que investir em pesquisa, deveria ser dessa forma. Porque o CERN ele foi construído por cientistas europeus depois da Segunda Guerra Mundial. Porque todas as boas cabeças pensantes, todos os intelectuais, estavam indo para os Estados Unidos. Exato. Com medo, durante a guerra, um pouco antes da guerra, com medo do fascismo, eles migram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam, todas as grandes cabeças estavam lá, indo para os Estados Unidos. Aliás, até os europeus que ajudaram a construir a bomba atômica, né? Claro. Desde von Braun, esse pessoal todo que estava já vivendo nos Estados Unidos. E eles resolvem fundar esse CERN, que é um centro europeu de recerca, ou de pesquisa, porque a palavra em francês, ou italiano, recerca também é italiano, então, eles que vão montar. Agora, quem dá a ideia, quem foi o primeiro a dar a ideia é um norte-americano. Falou, não pode ficar nas mãos dos norte-americanos, do estadunidense, toda a questão da pesquisa mundial, porque é preciso fazer alguma coisa. Aí eles montam, vão vender isso para os países, vão procurar quem possa apoiar. Hoje, até o Brasil participa. O Brasil participa hoje com um percentual pequeno. Agora, o que tem de técnicos brasileiros lá, passa um tempo, volta... O território é neutro. Está entre a Suíça e a França, e é por baixo do chão, né? 100 quilômetros, 100 metros abaixo do chão. A grande diferença... Circular, é o grande acelerador de partículas. Agora, o grande detalhe é o seguinte, quanto que é investido numa pesquisa dessa lá e quanto se investe em pesquisa aqui no Brasil? Não, isso não dá nem para se comparar. Não se compara. Agora, você veja só o investimento. Você só pode... Está falando agora, através da internet, lá para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ou se você está falando lá para Natal, no Rio Grande do Norte, ou em Cachoeira Paulista, por todo lugar que você está falando através da internet, porque existiu o CERN. Porque aonde se inventou, aonde se descobriu, aonde se criou a internet, a www, foi exatamente no CERN. Senão você não poderia estar usando, senão você teria que pagar. Exatamente. E você só não paga porque é um pool de país que criou. Neutro, e o que é mais interessante é que ela foi criada, a www foi criada por acaso. Porque, na verdade, para se comunicar entre os 4 laboratórios, precisava de alguma forma de comunicação entre os computadores. Aí se chama um físico, que é um inglês, ele vai para lá, ele faz todo o estudo para poder fazer essa comunicação, e o chefe quando pega todo o estudo que ele tem, o chefe escreve na capa assim, interessante, mas inviável. Poxa vida! Ele achou que era inviável. E depois que começa a se usar e ver que era possível, hoje a internet é o que é, que nós podemos estar falando no Japão, podemos estar falando em tempo real, do chefe. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp você fala... Hoje já WhatsApp é a ferramenta que já está superando a própria internet. Não, é fantástico tudo isso, né? Uma coisa fantástica. Agora, eles criaram lá o CERN, né? esse grande acelerador de partículas, que é uma coisa que é encantador. Eu quero voltar para visitar o laboratório. Quem sabe, um dia, fazendo aí uma... Olha, que bela reflexão você fez aí do futuro, viu, Tony? Que bela reflexão. Isso pode mudar toda a física, até essa história do boson de Higgs pode mudar toda a física, né? Exato. E eu falo a reflexão que você fala do futuro,
que você fez uma reflexão do futuro, exatamente porque você falou da criação da internet e ela é o futuro. Hoje existe até uma segunda internet, que tem a internet normal e tem um outro nome também, a Deep Web. Que é dentro da internet, mas existe a Deep Web. Que é dentro da internet, que é o território perigoso da internet. Sabe? Eu nunca entrei, mas a juventude eu sei que faz isso. Exatamente. Então, conhece, então né? imagina a vastidão da inteligência como está. Mas que bom você ter tocado isso. E não só isso, não só a internet, tanta coisa que eles já fizeram lá. Na medicina é fantástico. Fantástico. O que já ajudou na medicina a criação do CERN. Entende? Isso maravilha, Toninho. Maravilhoso. Toninho, a gente ficou no bloco anterior de falar de onde você já foi presidente, então a gente fala no próximo bloco. Tá certo? Ok. Toninho Ferreira, presidente do PSTU. Nessa aqui deu uma aula de expectativa e de lembrança do CERN lá entre Suíça e França, né? Maravilha. Toninho Ferreira, daqui a pouquinho, de volta aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal e hoje queremos registrar a presença do presidente do Sindicet, Ivanil Elisiário. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Paulinho. Eu sei que eu tenho estado muito afastado aqui do jornal, teria que ter uma presença mais maciça, mas você sabe muito bem que a luta é grande e a gente não dá conta de tudo, né? Poxa vida, mas a sua delegação está aí acompanhando, né? Sim. Eu tenho acompanhado e tenho ouvido o grande trabalho de vocês e é assim que a gente constrói mesmo um instrumento de comunicação alternativo para a população, de valor, de qualidade, e a gente vai se inserindo aí
no gosto e no interesse da população de São José. Que maravilha. Nós estava falando aqui com o Toninho Ferreira, inclusive sobre tecnologia. O Ivanil, você é o único brasileiro engenheiro de trem de pouso no Brasil? De ensaios de trem de pouso. O laboratório de ensaios de trem de pouso, ele foi o único no hemisfério sul até 10 anos, quando a Embraer construiu um laboratório similar. Mas, até então, todos os aviões da Embraer tiveram esses componentes ensaiados e certificados no laboratório do DCTA. Nós falávamos agora... do qual eu faço parte desde 1987. E é o único engenheiro de ensaio de trem... Se der um problema num trem de pouso fora da Embraer, só o Ivanil. Exato. Por muitos anos, eu fui o único especialista nessa área no Brasil. E hoje, no âmbito da Força Aérea Brasileira, e no âmbito da investigação dos acidentes aeronáuticos em solo, eu continuo sendo essa solitária especialidade. Como eu estava falando com o Toninho, quer dizer, na linguagem da informática, Toninho, se der um DEL no Ivanil, o que vai fazer com a pesquisa brasileira? Então, mas é isso mesmo que acontece, né? Tem alguns assuntos que devem sempre acontecer assim. Eu acho que esse desenvolvimento primário tecnológico deve acontecer dentro dos institutos públicos de pesquisa, porque o grau de risco é muito elevado para que a iniciativa privada se imbua dessa responsabilidade. Normalmente, eles fogem disso. Então, o governo sempre vai ter que patrocinar as novas tecnologias, os desenvolvimentos das novas tecnologias. Hoje, a gente vê uma série de problemas que o país enfrenta. Hoje, por exemplo, a contratação dos satélites geoestacionários de banda larga e comunicação militar, que o INPE deveria estar fazendo, e a gente está comprando, porque não houve investimento suficiente do Brasil como um todo, não houve estrategismo direcionado à área que possibilitasse que hoje o INPE pudesse, já tivesse até extrapolado essa questão de o INPE desenvolver, No entanto, mas que ela pudesse ser um elemento aglutinante, né, de um pool de empresas já estabelecido, um parque industrial já maduro, que pudesse arcar com essa necessidade brasileira. Toninho, é exatamente isso. Não, exatamente isso. Eu acho que a pesquisa deveria ser estatal, sempre. Sempre estatal. No entanto, você sabe por quê? Porque a sociedade pode ter algum controle sobre uma pesquisa estatal. Quando a pesquisa é privada, e alguns setores é muito perigoso, até da pesquisa privada, a população não tem nenhuma ingerência. Ela não pode, a sociedade não pode acompanhar ou ver o que é isso. E, além do mais, assim, na iniciativa privada, ela vai ser usada para dar lucro. E nós achamos que, sendo de governo, não é para dar lucro, é para que seja bom para a sociedade, para que a sociedade possa viver melhor. Então, eu sou daqueles que sempre defendi a iniciativa estatal nesse sentido, em todos os aspectos. Em todos os aspectos, eu defendo e mais, né, toda a capacidade que tem um povo brasileiro. Se tem investimento, é possível ter aí uma grande... Exato. O que complementaria isso, que é o seguinte: o que seria? Essa postura dos sindicatos, de uma forma geral, de pregarem isso que o Toninho está falando, encontra na iniciativa privada e em outros órgãos, hoje em dia, uma crítica muito séria, que a gente rebate dizendo o seguinte, que essa pesquisa primária ela tem que ser bancada pelo governo. E, quando isso se traduz em um produto, em uma inovação, isso deve ser alvo do fomento industrial. Então, por exemplo, o projeto IPD 6405, que foi o avião Bandeirante. Projeto 6405.
O avião Bandeirante? O avião Bandeirante. Ele tem esse número, que era um número IPD, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, CTA, que gerou um produto, gerou um avião. E o produto foi fomentado à indústria. E dali nasceu a Embraer. Poxa, desse projeto. Desse projeto. 68, né? A Embraer, em 1969. 69. A Embraer nasceu por causa de uma pesquisa de um órgão público de pesquisa. Claro. De um instituto público de pesquisa. E o que é legal nisso, né, Ivanil? Que hoje o grupo que produz avião, de países que produz avião no mundo, é um grupo muito seleto. Deve ser hoje. Seletíssimo. Deve ser 9, era 12, me parece que agora. Para você ter uma ideia, até recentemente, esse número, ele reduziu, era maior, reduziu. Até pouco tempo, a gente tinha, na produção de aeronaves comerciais, nós tínhamos 4 principais grupos, que é Boeing e Airbus, com faturamentos da ordem de 40 bilhões de dólares anuais. Bombardier. E abaixo, né, num nível bem abaixo, as outras duas, Embraer e Bombardier com negócios na faixa de faturamento de 4 bilhões de dólares, ou seja, escala de 10 vezes menos. Não, a diferença é estrondosa. Estrondosa. Mas, recentemente, a Embraer fazia parte de um grupo seletíssimo de 4 empresas que produziam aeronaves comerciais no mundo. Agora 9 países devem estar produzindo um avião. Menos do que isso. Menos que isso. Mas chegou a ser 12. Por exemplo, a Argentina chegou a fabricar, né, o Carcará, tinha alguns aviões militares. Até o Chile, se não me engano, chegou a ter, mas hoje não tem mais. Mas a aeronave comercial, para voo comercial, não. Não, aí são 4 países. 4 países. França, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Estados Unidos, Canadá e Brasil. Canadá e Brasil. Isso. Então, olha só que fantástico. Olha o que melhorou a pesquisa brasileira, a situação brasileira ter uma fábrica como essa e ter uma produção como essa. E só o investimento estatal era possível isso. Senão não teria como. Agora, você sabe que bom, já que esse programa aqui precisava ser maior, para que a gente pudesse... Por exemplo, a Boeing, tudo bem que ela é privada, mas tem um investimento estatal sem tamanho. Assim como a Embraer tem um investimento estatal sem tamanho, e é preciso ter, porque senão não consegue... Porque é de pesquisa, né? É parte de pesquisa. Então, por isso a Boeing também tem um investimento estatal enorme, trabalha muito para o próprio Forças Armadas norte-americanas. Agora, por falar isso, a Boeing está tendo investimento aqui em São José no Parque Tecnológico agora. Sim, né? Sim. E isso vem melhorar, mas ela é particular, né? Mas a pesquisa da Boeing aqui no Parque Tecnológico está muito voltado para aquilo que o Brasil hoje é referência mundial, que é a produção e consumo de energia renovável. Então, a Boeing busca aqui no Parque Tecnológico pesquisar combustíveis, o querosene de aviação vegetal. Puxa vida. Então, esse aqui é o... Esse querosene nós já temos, o querosene vegetal. Não, ainda não existe colocado como opção para se abastecer uma aeronave e se fazer um voo regular. Que interessante. Agora, você falou do avião que nasceu aí, o Bandeirante. Agora, o motor álcool... 64... O nome do 6504. 6504. Vou até guardar esse nome. O motor álcool também, né? Que nasceu então, aqui dentro... essa questão do motor álcool... Chile, por favor, apresentei o Toninho com um livro do motor álcool. O sindicato ele patrocinou um livro intitulado Motor a Álcool, a Solução Brasileira. Poxa, então, feliz, mas o Toninho vai ganhar, então, 2 livros, hein? Você ouviu o presidente falando 2 livros. Então, naquela época, Toninho, essa foi a resposta dos cientistas brasileiros através do CTA, que desenvolveu o primeiro motor a álcool e que hoje está integrado na tecnologia cotidiana do brasileiro. Quase todas as montadoras brasileiras hoje têm os seus motores flex, que podem utilizar tanto gasolina quanto álcool. Mas os mais jovens não sabem que isso
ocorreu devido a uma demanda de uma crise mundial da explosão do preço do barril de petróleo, 74. que atingiu fortemente todas as economias e todos os países. A chamada crise do petróleo de 1974, né? Começo da década de 70. Exato, isso. E isso gerou um trabalho muito bonito, muito bem relatado ali no livro da Fernanda, da Fernanda, que é a nossa jornalista, você conhece muito bem. E hoje isso pautou o Brasil como referência mundial no uso e produção de energia renovável. Isso nasceu também no Instituto Público de Pesquisa. Então, não, isso é por isso que isso dá orgulho, né, evidentemente, e se tivesse mais investimento em tecnologia, mais em pesquisa, seria muito maior. Quer dizer, podia usar até o dinheiro da loteria. Só pedir licença um pouquinho, vamos para um breve intervalo. Está muito gostosa essa conversa, mas vamos para um breve intervalo e voltaremos já com o Toninho Ferreira, o presidente do SINDICT, o Ivanil Elisiário, e a minha colega Shirley Marciano, que cá está nessa mesa hoje mais que redonda, não é, Shirley? Mais que redonda. Vamos lá então, um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar, escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo? Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal da Rádio CT, a rádio que é mantida pelo SINDICT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E hoje a presença do presidente, o Ivanil Elisiário. E olha, relembrando a música Varre, Varre, Vassourinha, que foi de um governante aqui brasileiro, o Toninho Ferreira está usando a mesma vassourinha na Câmara Municipal de São José dos Campos e na política.
Toninho, você entrou com um processo para cassação do deputado Alexandre da Farmácia, o Alexandre José da Cunha. Aconteceu isso? Ele foi cassado? Bom, primeiro esse político aí é o Jânio Quadros. Nós não temos nada a ver politicamente, mas eu acho que e mesmo porque o Jânio não fez o que deveria ter feito. Né? O Toninho... E nem o Collor quando falou que ia caçar os Marajás. Né? Toninho, antes de você dar a sua resposta, eu lhe peço 1000 perdões pela minha indelicadeza, mas vence hoje um prazo para eu me defender, que eu estou sendo processado pelo Ministério Público Federal. Poxa, e o doutor Sodero já chegou aqui no nosso visor de aquário aqui da rádio. Sodero aqui. Né? E nós precisamos fechar essa questão, porque hoje eu tenho que enviar essa resposta. Prazo é prazo, Vanil, tem que correr, não tem jeito. Mas numa outra ocasião... Então, você vai ser condenado aí, isso é pior. A gente podia... e até com certeza não é porque você não roubou, não quebrou nada e tal. Geralmente nós somos sindicalistas, eu também fui presidente do sindicato por 2 vezes, pela luta que responde a um monte de processo desse. Isso foi por causa do nosso panfleto intitulado Rapidinho, que você conhece muito bem, que em junho do ano passado veio chamando a atenção de um chefe de divisão solicitando que ele revisse as suas posturas que poderiam ser consideradas assédio moral. E daí o Ministério Público quer saber o contexto e tudo mais, e a gente segue enviando todas as solicitações. Mas que belo consolo do Toninho. Certamente serás condenado. Não, você veja, se não responder... Bom, no Ministério Público depois pode abrir um outro prazo e tal, mas tem que fazer. Ele tem que dizer lá no Ministério Público por que fez. Não, você não pode perder prazo, não de pode, forma alguma. Tem que fazer. Mas, como diz o nosso saudoso Vicente Mateus, né, quem está na chuva é para se queimar. Então, tá bom. Não tem dúvida, Vanil. Não, vai lá. Deixa eu ir lá abrir um guarda-chuva para eu não me queimar. Outro dia a gente faz um programa aqui de novo. Seria um grande prazer a gente dar continuidade no que nós fizemos aqui, de um arremedo de assuntos que a gente teria muito para falar e de esclarecer sobre a questão de desenvolvimento científico e tecnológico. Mas, com certeza, esse chefe lá provavelmente está fazendo alguma assédio moral mesmo. Viu? Quase certeza. Só o fato do processo contra o presidente é um assédio moral. Né? Eu quase certeza disso. A simples citação no panfleto, no nosso panfletinho aqui, já resolveu a situação. Então o que os servidores estavam enfrentando lá não enfrentam mais. Lógico. Então, se você se inscreveu, se o sindicato fez, porque... É uma honra que agora eu esteja passando por essa situação, porque eu me sinto assim como se eu estivesse sendo usado pela categoria que eu represento como escudo. Claro. E é isso que sindicato é escudo. Bacana, que belo pensamento. É isso que nós somos. Nós, à frente dos sindicatos, nós sindicalistas, nós temos que assumir essa posição, que é uma extrema de uma doação, não é? De sermos escudo, para que, caindo sobre nós, não caia sobre o trabalhador. Bacana. Não tem a dúvida. Obrigado pela presença e boa sorte lá com o doutor Sodero. Obrigado. Então, eu deixo aí você em excelente companhia. Muito obrigado. Também o nosso convidado aí, o Toninho. Venha sempre que puder, Toninho, você é sempre muito bem-vindo. Maravilha, que bom. Pois é, Chile, tivemos aí olha, vem chuva aí, cuidado com essa do Vicente Mateus, ele não vai se queimar com essa chuva aí. Toninho Donizete, caçou, não caçou, está caçado o Alexandre? Na verdade, o que a gente tem feito é justamente usar de brechas que a legislação tem para poder impedir que certos políticos façam o que bem entende. Inclusive, para em benefício próprio, na maioria das vezes. Então, isso que a gente tem feito, e esse é também o nosso papel, como diz o Ivanil, a gente, como ativista político, sindical, nós temos que fazer esse tipo de coisa. Então, com a relação ao Alexandre da Farmácia, ele continua deputado. Deputado ele pode continuar. Agora, ele é inelegível, ele não pode ser candidato. Isso nós estamos afirmamos isso aqui, porque, na verdade, Paulinho, o recurso que ele faz um recurso especial. Só para traduzir aqui, para que as pessoas possam entender, que às vezes e nem é obrigado a entender nada de direito, a população não precisa entender mesmo. Mas o que ele faz um recurso chamado recurso especial, que esse recurso é para subir para Brasília.
O recurso dele deveria subir. E nem isso ele consegue, não subiu o recurso dele. Então, terminou aqui no estado de São Paulo. Ele não tem mais recurso a fazer, Paulinho. Não tem. Não tem mais recurso a fazer. Eu não sei o que ele pode arrumar por aí, mas isso ele não pode mais. Porque um recurso especial que ia para o STJ, isso não existe mais. Porque ele não deu seguimento, essa é a palavra, não seguiu. Então, ele fica por aqui. Vacilou. Ele, na verdade, o que ele faz? Ele renunciou ao mandato de vereador. Sim. Lembra disso? Ele renunciou ao mandato de vereador. Então, por que ele renunciou ao mandato de vereador? Ele renunciou pensando que isso lhe facilitaria o jogo na sua defesa. Uhum. Então, ele já perdeu. Então, perdeu o objeto, o que se tinha, o mote, ele se perdeu. Então, ele está condenado durante 5 anos, ele só pode ser candidato em 2018. E essas condenações acabam mudando da configuração da cidade, né? Porque claro. O Emanuel não pôde ser candidato. Aí foi o Enteado. O Enteado, fraco candidato, perdeu. Se fosse o Emanuel, talvez tivesse ganhado. Não então, tenha dúvida. Você vê como que... O Emanuel tem a mesma condenação que tem o Alexandre da Farmácia. Assim como Cristóvão... Época da Festa do Tesouro. Da época da Festa do Tesouro. É a mesma condenação. Esses 3 não podem, eu acho que tem até mais. Cristóvão, Gonçalves. E todos o PSTU que entrou? Ministério Público, a gente aciona o Ministério Público ou a gente entra junto com o Ministério Público. O Ministério Público já faz, ou então a gente faz, depois o Ministério Público também pega. É porque é bom seguir em 2 juntos, porque tem tanta coisa pelo mundo, então tem sempre É importante divulgar que foi o PSTU que teve à frente desse trabalho. Nós fazemos isso. Essa mudança na cidade, essa mudança de configuração política da cidade, ela se deu por conta desses processos. Até os futuros candidatos, os pré-candidatos agora a deputado, o Emanuel, por exemplo, não pode ser candidato a pré-candidato a deputado. Não é pré-candidato a deputado, porque ele não pode ser candidato a deputado federal. Mas ele é ficha suja? Ele já está condenado, ele foi condenado por um colegiado. À medida que já é um colegiado, quando é só na primeira instância, ou seja, uma decisão monocrática, um juiz apenas, aí ele pode. Se vai para um colegiado, ele já não pode mais. O Manuel já foi condenado. Quando é que ele pode? Quando é de um juiz, uma decisão monocrática, de um juiz sozinho aqui, ele sozinho. Aí pode. Aí ele pode, mas quando sobe e vai para um colegiado, que já é numa instância superior. Ele foi condenado pelo TJ São Paulo. Pelo TJ São Paulo. Colegiado. Quer dizer, um vem colegiado. de bando ninguém aguenta, né? Não é porque supostamente mais gente teve envolvida e mais gente teve a mesma posição, opinião. Então, Emanuel não pode. Você lembrou aqui, o Cristóvão não pode. O Alexandre da Farmácia não pode. Agora também não pode o Cristiano também não pode. Mas esse não foi o PSTU? Não, esse não. Esse PSTU não. Vocês perderam uma, então. A dele foi fogo amigo lá. Foi o Duque. O Duque denunciou ele. Na verdade, era uma briga mais entre eles. O Cristiano foi um fogo amigo. Não é, na verdade, não é que nós perdemos essa, é que nessa não precisou da gente. Quando a gente é chamado, a gente vai. Toninho. Isso que eu estava dizendo para a Chile aqui, Paulinho, então o Emanuel não pode ser candidato. Provavelmente o PSDB deve lançar o Eduardo Cury. Que é o ex-prefeito. O ex-prefeito, deve sair ele, deve sair a Amélia, e nós estamos pensando também em colocar a nossa posição. Bom, agora, para finalizar, o Toninho Ferreira. Mas já finalizando? Você vê que papo gostoso, dá vontade de ficar mais tempo. 1 hora já a gente está conversando. Não falamos quase nada de tecnologia. Que bom, hein? Falamos de tecnologia, falamos do CERN. Maravilha. Como é o nome do lugar lá que você foi? Entre a Suíça. Em Genebra. Entre a Suíça e a França. Não, o nome do local lá? O grande acelerador de partículas. Grande acelerador de partículas. Olha só. E o Toninho... LHC. É em Campinas. LHC. Não, em Genebra. Genebra, na Suíça, esteve lá. É que tem uma pesquisa E o nosso amigo aqui também adora isso. Aliás, eu estava comentando com ele viu aquela série também Cosmos, viu até a série nova agora. Ele é extraterrestre. Essa nova eu não consegui ver, porque eu não tenho TV paga. E não toma Coca-Cola. Tem ódio da Coca-Cola. Não toma Coca-Cola? Não toma Coca-Cola. Ô, Toninho, o PSTU, nas eleições, PSTU de São José dos Campos, nas eleições de 2014, como é que se configura o quadro político do PSTU em 2014? Olha, nós vamos lançar a candidata à presidência da República, que tem as mesmas ideias que a gente, né? É o de sempre. É o Zé Maria de Almeida. O PSTU não muda, é o Zé Maria. O Lula também foi 4 vezes candidato. E o Zé Maria? Uma hora dessa. O Zé é a quarta. Então. O Zé Maria é a quarta. O Zé é metalúrgico, um trabalhador metalúrgico, e a nossa vice é a Cláudia Durans, que, por sinal, é do Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão. Do Maranhão, professora, a gente tem
péssimas lembranças, hein? Ah, sim, do Tomara Sarney, que mas essa é a luta tenhamos contra o boas agora. Sarney, não. Eu estou lembrando mais aí das pesquisas lá do Centro de Pesquisa lá do Maranhão, como é que chama? O CPTEC de lá, o centro lá do Maranhão, como é que é o nome, Shirley? Alcântara, esse da base de Alcântara, justamente. Muito bem, Shirley, da base de Alcântara. Agora... Nós vamos ficando velhos, vamos esquecendo o nome das coisas. O Senado. Então, o Senado aqui no estado de São Paulo, nós vamos lançar a Ana Luísa, Quem é? que já foi candidata uma vez ao Senado. Esse ano elege um só, né? Só um senador. A Ana Luísa é a nossa candidata. E aqui no estado de São Paulo nós vamos fazer uma coligação com o PSOL. Nós saímos junto com o PSOL para conseguir, inclusive, ter o coeficiente, vai dar o coeficiente. Não, mas nós, quem? O PSTU está junto com o PSOL, então lança o Maringoni para candidata a governadora, a Ana Luísa para candidata a senadora, e o PSTU, então, está apresentando o meu nome para ser candidata. Toninho Ferreira para ser, que sou eu. Poxa, Toninho. Me lembrou lá o Zé Carlos Araújo, hein? Sou eu. Já que nós estamos em Copa do Mundo. E como pré-candidato a deputado federal. Para ser eleito, para que a gente possa, inclusive, ajudar nesse debate com relação à pesquisa, tudo isso que nós queremos ajudar. E se for eleito, volta aqui na Rádio CT? Opa, aí vamos bater cartão aqui. Por causa da agenda. Antes, né? Volta antes. Volto antes e não precisa marcar com a secretária, não. Você tem meu telefone, você tem meu endereço. Muito bem. É só ligar. Você sabe onde me encontra, porque você não passa porque lá. Não passa nada. Então, Toninho Ferreira, que ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, advogado do sindicato, advogado das causas sociais do PSTU. E do sindicato eu não sou, viu, Paulinho? Não é do sindicato, não, mas foi sempre presidente. Fui presidente e advoguei durante um período. Hoje eu não sou. Não sou, inclusive, para não misturar as coisas. Eu acho que a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Então, foi mais por isso. Mas ajuda muito. O sindicato tem muito a ver comigo, estou sempre lá. Bacana. Então, o Toninho Ferreira, que número que é o PSTU? 16. Número 16. Então, contra burguês, vota 16. Eu acho que esse ano não vai usar isso, não. Eu não gostava muito dessa frase. Exato. Quer dizer, sempre está na mente das pessoas. Está na mente. Então, o Toninho é pré-candidato a deputado federal pelo PSTU. Pelo PSTU, justamente. Bacana. É estadual? Estadual, uma série deles para fazer dobradinha comigo. Em todo estado tem vários, 30, 35 candidatos em todo o Vale. Olha, em todo o estado. Ele, contra a coxinha, vote 16. Não rima, mas está na moda. Não rimou, né? Mas então nada de coxinha, né? Até porque é da varize. Da varize. Toninho, olha, foi uma alegria receber você aqui na Rádio CT, no Clique Jornal. Tivemos a grata surpresa de estar dois presidentes aqui, você que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, com o presidente Ivanil, e num momento muito especial, que ele precisa fazer uma defesa juntamente com o doutor Sodero, lá de calúnia, coisa de defesa do povo. E eu quero te agradecer pela presença, desejar uma boa sorte a você e a todos os brasileiros. Ô Paulinho, eu que agradeço mais uma vez, agradeço a você, agradeço a Shirley, ao nosso companheiro aqui da técnica, do Eduardo aqui da técnica também. Mais conhecido como Edu Rose. É o Eduardo aqui. Então, e um abraço a vocês, um abraço aos teus ouvintes. Eu agradeço. Shirley, tivemos uma aula de política e cidadania aqui hoje, hein? Nossa, excelente. Eu peguei pelo meio que você sabe, eu estava mexendo no jornal lá, né? Foi uma pena, né? Mas depois eu vou ouvir. Vai acompanhar, até porque vai ter a reprise desse bate-papo, viu, Toninho? Maravilha. Muito obrigado. Meus amigos, em nome do presidente Ivanil, da Shirley Marciano, a minha colega, da trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido e do meu próprio Paulo Silva, quero agradecer a todos vocês pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. Obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.